Bem, pessoal, então nós vamos dar uma revisada na parte lá das propriedades da matéria. Nós vimos que a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Porém, nem toda a matéria se apresenta de uma maneira igual, né? Existem diferentes tipos de matéria. Então, a gente classifica a matéria quanto às suas características em propriedades gerais e propriedades específicas. O nome já está dizendo propriedade geral. Uma propriedade geral é aquela comum a todo tipo de matéria, né? Toda matéria vai ter. Por exemplo, né? Se eu pegar 1 metro de tecido e 1 metro de papel, o metro em si, eu não posso dizer que o metro é só para o papel. O metro pode ser utilizado também para medir tecido. Então, isso é uma propriedade geral. O metro, a medição, é uma coisa geral da matéria, ela pode ser medida. Enquanto que uma propriedade específica são características diferentes, são coisas que não são comuns a todo tipo de matéria, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a água. Para a água passar do estado líquido para o estado gasoso, ela precisa de uma determinada temperatura. Enquanto que para fazer com que o álcool passe de líquido para gasoso, a temperatura ali tem que ser diferente. Então, isso é um exemplo de propriedade específica. Nós vamos ver agora cada uma dessas propriedades, tá? Uma a uma. São propriedades, então, gerais: volume e massa. Volume, ou também chamado de extensão, é o espaço ocupado por um copo. Então, vamos supor que neste quadrinho, tá? Vamos ver aqui, vamos fazer de vermelho. Claro, aqui não tem 1 centímetro, mas aqui, vamos supor que aqui na altura seria 1 centímetro, a largura aqui mais 1 centímetro e a profundidade 1 centímetro. Uma caixinha, um cubinho de 1 por 1. Dentro desse cubinho de 1 por 1 centímetro cabe 1 grama de água. Será que nessa mesma caixinha de 1 por 1 vai caber 1 grama de chumbo? Será que cabe mais ou cabe menos? Então, a gente chama de volume ou extensão o espaço ocupado pela matéria. A gente vai medir o volume ou em centímetros cúbicos ou em litros, certo? Também em metro cúbico. Então, são unidades que a gente utiliza para expressar o volume. Já a massa é a quantidade de matéria que está no corpo, está presente no corpo. Então, quando a gente vai lá na balança, na farmácia, por exemplo, e a gente diz, eu vou lá me pesar, na verdade, a gente não está indo se pesar, e sim, nós estamos indo medir a massa. Quanta massa nós temos? Tantos quilogramas, tantos gramas. Então, a unidade maior de massa são as toneladas, né? Temos os quilogramas, depois os gramas e os miligramas, e todas as suas subunidades. Então, as duas propriedades, elas se relacionam. Massa é a quantidade de matéria e o volume é qual é o espaço ocupado por essa matéria. Inércia é outra propriedade geral. O que significa inércia? Que se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Ou, se o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Então, nessa imagem aqui, vamos imaginar que nós estamos num ônibus, andando de ônibus. E, de repente, o ônibus dá uma freada. O que vai acontecer? A tendência é fazer com que o corpo continue em movimento, porque os dois corpinhos aqui estavam em movimento junto com o ônibus. No momento em que o ônibus parou, a tendência do corpo era continuar em movimento, certo? A mesma coisa se nós pensarmos o seguinte: o ônibus estaria agora parado e as duas pessoas estão ali também paradas. Quando o ônibus dá o arranque, a tendência dos corpos é ir para trás.
por isso que então, como estava parado, a tendência é permanecer parado. Outra propriedade geral é a impenetrabilidade. O que significa impenetrabilidade? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, aqui mostrou a colisão. Tanto o ônibus como o caminhão queriam passar ao mesmo tempo no mesmo lugar. O que aconteceu ali? Eles acabaram se colidindo, né? E acabou amassando, porque não tem como dois corpos ficarem no mesmo espaço ao mesmo tempo. Outro exemplo é quando a gente vai martelar um prego na madeira. O prego, ele vai fazer um furo na madeira, porque ele tem que achar um espaço entre as fibras da madeira. Não tem como o prego e as fibras da madeira estarem ocupando o mesmo espaço. Outro exemplo, vamos imaginar que a Prof. Annelise tem lá sua banheira maravilhosa, cheia d'água, né? E aí eu vou entrar na banheira. O que vai acontecer com a água que estava até em cima na borda? A água vai subir, vai transbordar a banheira. Por quê? Porque ao corpo entrar na banheira com água, deslocou o volume da água. Não tem como os dois ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Continuando, então. Outras duas propriedades gerais, compressibilidade e a elasticidade. Então, a compressibilidade é a propriedade que a matéria tem de se comprimir, de ocupar um espaço menor. Então, nesse exemplo da seringa, então, quando a gente puxa o êmbolo da seringa para trás, vai se encher de ar aqui dentro, né? A gente vai tapar, então tem uma quantidade de ar, esse ar está ocupando uma certa quantidade nesse espaço. Ao tamparmos o êmbolo e pressionarmos para cá, as moléculas do ar vão se aproximar mais e vão ocupar um espaço bem menor do que estavam ocupando anteriormente, certo? Então, isso é compressibilidade, capacidade de ocupar um espaço menor. Porém, se nós cessarmos essa pressão aqui, a gente soltar esse lado do êmbolo, qual é a tendência? Essas moléculas vão querer se afastar, o êmbolo vai vir de volta. Então, isso é o contrário de compressibilidade, isso é o que a gente chama de elasticidade. Então, tanto a compressibilidade quanto a elasticidade, uma é o contrário da outra. Depois da matéria ser comprimida, quando a gente para a pressão de compressão, ela volta a ter o tamanho que era antes. Então, elasticidade é a propriedade que a matéria tem de voltar ao sua forma, ao seu tamanho inicial, tá? Então, aqui nesse exemplo do lado aqui da elasticidade, quando a gente estica, né, a borracha ali do estilingue, é um elástico, cessada a pressão, ele vai voltar ao seu tamanho inicial. Divisibilidade. O que é divisibilidade? O nome já está dizendo, né? Capacidade da matéria se dividir em partes menores. Se nós pegarmos, por exemplo, um giz e a gente quebrar ele em partes menores, ele não vai deixar de ser giz, ele apenas está se transformando em pedacinhos menores. Então, a matéria pode ser dividida sem perder as suas propriedades. Já a indestrutibilidade é a propriedade que toda matéria tem de não ser destruída. Ela apenas vai se transformar em outra coisa. Então, o exemplo mais comum é esse da lenha, né? Quando a gente ateia fogo na lenha ou no papel, o que acontece? A lenha, ela não vai deixar de existir, né? Ela apenas vai se transformar em cinza e fumaça, né? E na fumaça vai ter o dióxido de carbono, entre outros gases. Mas a matéria em si não deixa de existir, ela apenas se transformou em outra coisa. Agora, nós vamos para as propriedades específicas. São aquelas
que se diferenciam, que nem toda matéria tem igual. Então, a primeira delas são as propriedades organolépticas. São aquelas que a gente percebe através dos nossos sentidos. Por exemplo, eu vou entrar numa sala, vou olhar para a janela e aquilo vai doer os olhos, porque é um reflexo, por exemplo, da luz do sol no vidro da janela. Isso eu percebi através dos meus sentidos. Então, eu digo que o vidro tem uma propriedade organoléptica. O sabor, né? O gosto, por exemplo, de um suco de limão. Então, o limão ele tem uma propriedade de que ele é azedo, porque eu percebi com os sentidos. Então, as cores, os perfumes, os gostos, se uma parede é áspera, se ela é lisa, se ela é opaca, se ela tem brilho, tudo isso são propriedades organolépticas. Já a dureza não é no sentido de resistência, tá? A dureza é a capacidade que o corpo tem de riscar o outro. Quando a gente tinha o quadro negro, né, que a gente chamava e escrevia com o giz, o que acontece? A gente começa a escrever lá com o giz branco no quadro negro. Quem tem mais dureza, o giz ou o quadro? Vai ser o quadro, né? Porque ele oferece uma resistência, o giz vai se desmanchar nele, vamos dizer assim. Então, é esse sentido de dureza. Aqui tem a imagem de um diamante, porque o diamante é a substância natural mais dura que existe. Ela é capaz de riscar o vidro e fazer com que ele quebre. Tanto é que quando um vidraceiro vai cortar o vidro, antigamente, até ainda se usa, ele usa uma espécie de uma caneta com ponta de diamante. Então, ele passa o traço e ela vai quebrar o vidro, vai, né? Não diria quebrar, mas vai cortar o vidro, né? Então, suponhamos que ele tem o vidro e aí ele vai usar a ponteira de diamante, a caneta ali assim no meio. Aí vai dividir em duas partes, uma parte para cá, uma parte para cá. Bom, outras propriedades específicas. Então, nós temos o magnetismo. O que vem a ser magnetismo? A propriedade que a matéria tem de atrair substâncias ferromagnéticas. Quem tem essa propriedade são os ímãs. Mais adiante, a gente vai ver também que existem os ímãs naturais e os ímãs artificiais. Mas, por enquanto, o que interessa para nós é que o magnetismo é uma característica da matéria que é capaz de atrair substâncias de ferro, níquel, tá? Moedas, por exemplo, clipe. Aqui no desenho tem prego, limalha de ferro e assim por diante. A propriedade específica chamada solubilidade é aquela propriedade que a matéria tem de dissolver uma outra substância. Então, nessa figura, provavelmente deve ser uma substância básica, provavelmente deve ser hidróxido de sódio, ou conhecido como quiboa, essa transparente. E a gente, ao colocar uma outra substância química chamada fenolftaleína, ela vai acabar se desmanchando, se diluindo dentro da quiboa. Então, isso é um exemplo de solubilidade. A quiboa, aqui transparente, dissolve a fenolftaleína. Um exemplo mais fácil ainda de solubilidade, que a gente faz o tempo inteiro, quando a gente vai fazer água e açúcar, água e sal, coloca sal lá no alimento, a gente vai dissolver o sal na parte líquida do alimento. Quando a gente faz Nescau, todinho, leite achocolatado, né? O que a gente faz? A gente coloca o leite e coloca umas colheres de achocolatado e desmancha no leite. Então, o leite dissolve o achocolatado. Então, solubilidade é essa capacidade de se dissolver numa substância. Se a gente disser, por exemplo, um outro exemplo, água, um copo d'água com uma colher de azeite. A gente vai poder ficar lá misturando um tempão, que a água e o azeite não vão se misturar.
porque não há solubilidade entre água e o azeite, certo? Ficou mais claro assim. Outra propriedade específica é a ductibilidade, que é a capacidade de alguns materiais se transformarem em fios, tá? E geralmente esses fios podem conduzir corrente elétrica, mas nem sempre. Então, a ductibilidade é a propriedade de se transformar em um fio. Maleabilidade é a propriedade que a matéria tem de se transformar em lâminas e também de ser maleável, que a gente pode mudar a forma. Por exemplo, se a gente pegar uma latinha de refrigerante e amassar, ela vai ter uma outra forma, porque o alumínio é uma matéria bastante maleável, tá? Já se a gente pegar o chumbo, fica mais difícil. Tá? Então, maleabilidade é a capacidade de mudar a forma e até transformar em lâminas. Condutibilidade ou condutividade é a propriedade que a matéria tem de transmitir energia elétrica ou até o calor. Então, uma substância que tem muita condutibilidade, que é usada nas nossas casas, nas fiações elétricas, são os fios de cobre. O ouro também é extremamente condutível, tem bastante condutibilidade, porém, por que ele não é usado? Porque não é muito barato, e é uma coisa mais rara, mas o ouro também conduz corrente elétrica. Se a gente pegasse fios de nylon, nylon um derivado do petróleo, para conduzir corrente elétrica, não teria nem chances, porque ele iria derreter, porque ele esquenta, derrete logo e não tem como conduzir corrente elétrica. Agora, nós temos um outro exemplo, que é a resistência ou tenacidade, que não é a mesma coisa que dureza. Dureza é capacidade de riscar outros materiais. Já no caso, resistência ou tenacidade, é quão forte é a matéria. Então, nesse exemplo aqui, tem o grafite, eu devia ter colocado a imagem do diamante. Tanto a grafite como o diamante são feitos de carbono puro, são só átomos de carbono. Porém, o diamante, além de ter dureza, ele tem uma tenacidade muito maior do que a grafite. Porque os átomos de carbono, ao formarem o diamante, eles fazem uma ligação tão específica, que essa ligação é tão forte, que torna o diamante mais resistente que a grafite, certo? Então, resistência ou tenacidade é força, certo? Outras propriedades. Então, as propriedades específicas da física e química, propriedades físicas e químicas, melhor dizer. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, porque a gente vai ver bem esmiuçadinho daqui a algumas aulas. O que são propriedades físicas e químicas? Por exemplo, aqui essa tabela está demonstrando propriedades físicas de algumas substâncias. Por exemplo, a água, ela vai passar de sólido para líquido a 0 graus, enquanto que o oxigênio vai passar de sólido para líquido a 218 graus negativos, aqui e aqui. Então, eles têm diferentes pontos de fusão. Todos eles, a água, o álcool, amônia, cloreto de sódio, ácido acético, que é a acetona, o oxigênio e a acetona, essa comum. Acetona, o ácido acético, desculpem, é o vinagre, tá? A acetona, menos 94. Eles têm diferentes pontos de fusão. Vamos pegar aqui um outro exemplo. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá? Aqui. Ele vai ferver a 1413 graus, enquanto que a água a 100 graus já passa a ferver. Então, a propriedade física nesse caso é a temperatura necessária para mudar de estado físico. Ela é diferente em cada uma das substâncias. Bem, agora nós vamos ver a parte da densidade. Então, a densidade é a relação entre a massa e o volume ocupado por um determinado
para uma determinada matéria. Por que será que ficou? Alguém já fez esse experimento, eu acho, nas feiras de ciências e tal, demonstrando que em várias camadas as cores não se misturam. Por que isso acontece? É por causa da densidade. Então, o que é densidade? Vamos só relembrar lá no primeiro, segundo slide. Eu disse que o volume, ai meu Deus, o volume de uma determinada matéria, vamos supor, Jesus, que dentro dessa caixinha de 1 centímetro por 1 centímetro, de 1 por 1, caiba 2,7 gramas de alumínio. 2,7 gramas de alumínio aqui dentro. Agora, nesta mesma caixinha, vai caber 11,4, meu pai, 11,4 gramas de chumbo. Quem é mais denso? Quem é que está ocupando? Quem tem mais massa dentro do mesmo espaço? O alumínio ou o chumbo? Claro que é o chumbo, porque cabe muito mais massa de chumbo nesse espaço aqui, nesse mesmo espaço. Enquanto que nesse espaço cabe 11,4 gramas de chumbo, nesse mesmo espaço só cabem 2,7 gramas de alumínio. Então, significa que este aqui é muito mais denso do que este. Quanto mais denso, no caso de um líquido, né? Nos sólidos também, né? Mas quanto mais densa a matéria, mais profunda ela vai. Então, essa aqui é mais densa que essa, a parte verde é mais densa que a azul é mais densa que a rosa é mais densa que a cinza e a cinza é mais densa que a dourada. Outra maneira da gente tentar explicar é aqui nesse experimento. Numa água com sal, a água com sal e sem sal. A água sem sal, a gente vai colocar o ovo vai afundar. Então, o ovo ele é mais denso do que a água sem sal. Aí, nós vamos tirar o ovo e vamos acrescentar uma boa quantidade de sal e vamos dissolver ali nessa água e vamos colocar esse ovo de novo dentro do copo. Só que agora o ovo vai boiar. Por quê? Porque a água agora deve estar com a mesma densidade do que o ovo, ou igual ou maior, certo?